Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Temer pede trégua de 2 a 3 dias a caminhoneiros para encontrar uma solução para baratear o preço dos combustíveis e evitar a crise no abastecimento. O governo marca a reunião do CONFAS para discutir com governadores como pode reduzir o valor dos impostos sobre os combustíveis, já que várias das taxações são estaduais. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O assunto combustível e o risco de crise no abastecimento foi o que dominou a pauta de poder hoje aqui em Brasília. Várias reuniões, uma entrevista coletiva que está sendo concedida neste momento e mais cedo uma declaração do presidente da República, Michel Temer, que solicitou aos ministros que se reunissem com os representantes dos caminhoneiros para, segundo ele, pedir uma trégua enquanto se busca uma solução aí para baratear os combustíveis. Confira. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade, não só ao brasileiro, que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida, especialmente dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua, não é? Para que em 2, 3 dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. E aí agora à tarde, representantes do Palácio do Planalto, da área econômica e da área ali palaciana mesmo, os ministros da Casa Civil, da Secretaria de Governo, ministro dos Transportes, ministro ali substituto representante do Gabinete de Segurança Institucional, eles receberam representantes de 10 instituições que representam os caminhoneiros, justamente para poder tentar encontrar ali alternativas para enfrentar esse momento que a gente sabe que já entra no 3º dia a greve de caminhoneiros, gerando alguns riscos aí e mobilizações que causam protestos pelo país também, reações variadas. Aí, agora há pouco, começou uma entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto, que são 2 ministros falando, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, e o ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo. Eles já adiantaram que vai haver uma convocação de uma reunião do CONFAS, que é o Conselho Fazendário, ali que reúne os secretários em todos os estados, justamente para poder discutir o tema também com os governadores. Padilha está falando ainda neste momento, vamos ver se a gente acompanha aqui um pouco do que diz o ministro nesta entrevista. A gente já tem esse áudio? A gente não está com o áudio deles aqui no momento, mas a gente tem imagens aí para quem acompanha na televisão desta entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Enfim, esta reunião do CONFAS que já foi anunciada pelos ministros, a previsão é de que ocorra na sexta-feira. Essa é a tentativa de agendamento, porque o argumento do governo é que muitos desses impostos que terminam trazendo aí um valor de combustível muito mais elevado, e aí gera essa reclamação, principalmente dos caminhoneiros. Esses impostos também são ali de responsabilidade dos governos estaduais, como é o caso do ICMS. Então eles pedem para discutir esse assunto em conjunto com os governadores. Só lembrando que o ministro também ressaltou há pouco que esta reunião hoje tratou exclusivamente da questão do valor do diesel. Não tratou de gasolina, por exemplo, tratou da questão do diesel, que é o que afeta diretamente os caminhoneiros. A coletiva acabou neste exato momento e Mariana Jungmann, que também acompanhou aí, está lá no Palácio do Planalto acompanhando isso, desceu, já foi para o INCRE para conversar com a gente, traz outros detalhes, porque eles também foram abordados, né, Mari, a respeito da questão da CID, que muito ontem se falou que iria zerar a CID em relação que é esse imposto dos combustíveis, uma contribuição. O que é que foi dito hoje? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Olha,
Vamos começar então pela questão da CID, como você colocou. Os ministros deixaram claro aqui, tanto o ministro Carlos Marum quanto o ministro Eliseu Padilha, que o decreto da CID só vai ser assinado depois que a reoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia for aprovada no Congresso Nacional. Segundo eles, isso é essencial, porque ao fazer aí essa renúncia fiscal da CID, eles têm, pela lei de responsabilidade fiscal, que obrigatoriamente apontar uma fonte de compensação desses recursos. E aí essa fonte vai ser a reoneração, então ela precisa ser aprovada antes. O ministro Carlos Marum, inclusive, disse aí que há uma expectativa do governo que essa reoneração seja aprovada nas próximas horas no Congresso, ou talvez até em uma sessão extraordinária amanhã. Se isso não acontecer, vai acabar ficando para a próxima semana. Mas aí, Rosiane, os ministros também falaram de um determinado ponto, que é o seguinte: a CID, ela representa cerca de 1,2% do preço final do diesel. O ICMS, que é um imposto estadual, em média, representa mais de 13% desse preço. Então vai ser feito, como você disse, essa reunião do CONFAS para convencer ali os estados a aderirem também a essa redução de preços e a atenderem uma outra demanda também que os caminhoneiros trouxeram para o governo hoje, que é a questão do terceiro eixo. Eles viajam carregados e no retorno, quando estão com os caminhões vazios, eles suspendem o terceiro eixo do caminhão e eles querem não ter que pagar pedágio por esse terceiro eixo. Os ministros disseram que nas rodovias federais já é adotado aí essa questão e que eles vão negociar também com os estados para que os pedágios estaduais também incluam aí, então, que os caminhoneiros não tenham que pagar por esse terceiro eixo quando ele estiver vazio. Outro ponto também que foi trazido pelos ministros e muito questionado também pela imprensa foi a possibilidade de uma isenção fiscal no PIS e COFINS para o diesel, que também são impostos que têm aí um impacto maior do que a CID no preço final. Segundo o ministro Padilha, cerca de 10% do preço final do diesel. Eles disseram que o governo está sim estudando isso nesse momento, mas que vai precisar vai significar uma renúncia muito maior, então também vão ter que apontar uma outra fonte de compensação para essa renúncia e que por enquanto eles estão procurando essa outra fonte. Se for possível fazer essa renúncia, né, eles vão adotar isso, mas isso ainda está em estudo aqui no Palácio do Planalto. Rosiane. Obrigada, Mariana Jungmann. A respeito dessa questão do PIS/COFINS, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje falou sobre isso e disse que, inclusive, para discutir este tema, já há aqui um debate sendo feito com relatoria. Acompanhe o que disse Maia. Negociando o texto do que incluir de redução do PIS/COFINS no projeto da reoneração, para que a gente não faça nada que também seja uma decisão irresponsável. Então nós queremos, o relator Orlando já está discutindo esse assunto, está analisando com a área técnica, mas nós vamos incluir sim um percentual transitório do PIS/COFINS até o final do ano, para que a gente possa dar a nossa contribuição nessa crise do preço, principalmente do diesel, mas de todos os combustíveis que afeta o Brasil hoje. Ainda nessa discussão sobre todas as alíquotas, a gente lembra que aqui em Brasília está ocorrendo aquela marcha em defesa dos municípios e o representante da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zikoski, representando ali os prefeitos, ele reclamou dessa ideia de corte, né, de zerar a CID especificamente, porque é um imposto que vai para os municípios e estado também, e aí ele fez essa reclamação porque disse que neste caso afeta estados e municípios. Então a verdade é quando se fala aí de onde que se vai apertar, é aquela velha história, ninguém quer partir o bolo, mas ninguém quer perder a sua fatia, né? Termina sendo desta forma. E outro assunto que está sendo debatido já aqui no Congresso é referente à cobrança de ICMS aí sobre os combustíveis, mas quem tem detalhes sobre isso é Michele Canes. Michele. Oi, Rosiane, boa noite. No Senado Federal, o líder do governo, o senador Romero Jucá, falou agora à tarde que apresenta, junto com o senador Randolfo Rodrigues, um projeto para que seja fixada uma alíquota máxima para o ICMS no transporte de combustíveis. A proposta é que esse valor seja fixo, seja de 18% para a gasolina e para o álcool e 7% para o diesel. Segundo o senador, o ICMS é um dos maiores custos na composição do valor do combustível e é uma questão que precisa ser
ser avaliada. O senador disse que essa não é uma proposta do governo e que é de competência do Senado. E por esse motivo, a proposta não precisa passar pela Câmara. Jucá disse ainda que esses percentuais não significam necessariamente uma baixa na arrecadação dos estados, já que o valor dos combustíveis, ou seja, da base do cálculo do imposto, está aumentando. O senador acredita que conseguirá recolher as assinaturas de colegas de casa e que o projeto pode até mesmo ser votado na próxima semana. O valor dos combustíveis foi tema de debate também na Câmara dos Deputados. Hoje, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um pedido para convocar o ministro de Minas e Energia, ministro Moreira Franco, para falar dos reajustes dos preços dos combustíveis. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, também será convidado a ir à comissão. E em outra comissão também da Câmara, a Comissão de Minas e Energia, foi feita uma reunião para discutir a alta aí dos combustíveis. O debate acontece um dia depois que o governo anunciou aí o acordo com o Congresso para reduzir o preço do diesel. Ainda na Câmara, no próximo dia 30, uma comissão geral vai debater os preços dos combustíveis no plenário da Casa. E no meio de todo esse debate, a Petrobras anunciou hoje, pelo segundo dia consecutivo, a redução do preço da gasolina. Rosiane. Obrigada, Michele. A gente segue falando sobre este assunto porque a gente sabe que uma das questões que também terminaram mobilizando o poder é a ação para tentar evitar o desabastecimento em relação aos combustíveis de aeronaves. Mas tem uma ação aí da Advocacia Geral da União em relação a isso, que ganhou uma liminar. Quem tem informações é Carolina Pimentel. Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, a Advocacia Geral da União, ela conseguiu uma decisão provisória da Justiça Federal determinando que o Sindicato dos Transportadores de Cargas Autônomos de Pernambuco permita a passagem de carretas que transportam combustível ao aeroporto de Os Guararapes. O sindicato é responsável pelo bloqueio de uma rodovia estadual. A AGU obteve pelo menos 9 decisões liminares que proíbem a obstrução de rodovias federais nos estados do Paraná, de Minas Gerais, da Paraíba e de Rondônia durante essas manifestações dos caminhoneiros. Outras 15 ações ainda aguardam decisões. E a Agência Brasil, a gente está fazendo várias reportagens, Rosiane, sobre o impacto dessa greve dos caminhoneiros. Lá você encontra, por exemplo, uma reportagem sobre uma liminar que proíbe o bloqueio de rodovias no interior paulista e também que empresas argentinas estão acompanhando essa paralisação de caminhoneiros aqui no Brasil. E daqui a pouco, no Repórter Brasil, às 8 da noite, você vai ver que o abastecimento em várias cidades já está comprometido. Muitos carregamentos não têm conseguido chegar aos supermercados. E o preço da batata, por exemplo, já disparou. Nos postos, os estoques de combustível começam a ficar zerados. No Rio de Janeiro, por exemplo, 40% da frota não saiu da garagem por falta de diesel. E os Correios suspenderam provisoriamente os serviços de entrega com prazo marcado, como o Sedex 10 e o Sedex Hoje. Tudo isso, Rosiane, às 8 da noite no Repórter Brasil, aqui na TV Brasil. Volto com você. Obrigada, Carol. E claro, o convite também entra lá para ter esta cobertura completa em tempo real na Agência Brasil, site agenciabrasil.abc.com.br. Agora eu mudo de assunto para falar de um outro tema que teve já conclusão aqui no Congresso Nacional, uma votação que foi concluída ontem, que diz respeito ao aumento de uma região que é considerada, chamada região do entorno aqui do Distrito Federal. Mas quem vai explicar isso para a gente, já que já foi votado, aprovado e agora só vai para a sanção, aumentando essa região de entorno do Distrito Federal, é Henrique Boug. Acompanhe. O Senado aprovou a inclusão de 12 municípios à região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a RID. O texto, que contou com o apoio de 64 senadores e apenas um voto contra, segue agora para a sanção presidencial. A RID é formada por municípios vizinhos que têm características e necessidades comuns. É como uma região metropolitana, só que do Distrito Federal. Atualmente composta por 22 municípios, a região será ampliada para contar com mais 10 cidades goianas e 2 mineiras. Um dos benefícios é o acesso ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste, uma forma de financiamento com taxas de juros mais baixas. A expectativa é que a entrada desses municípios reduza diferenças socioeconômicas na região, que se refletem, por exemplo, na chamada migração pendular, de pessoas que moram no entorno, mas que dependem do DF para conseguir serviços de saúde, trabalho e educação.
Muitas pessoas mesmo, de fato, vêm da região do entorno para trabalhar aqui em Brasília, voltam todos os dias, o que exige, de fato, toda uma integração de ação de governo para garantir se a rodovia vai fazer essa integração, o transporte público vai fazer essa integração, e aí como é que fica? Porque a pessoa mora na cidade do entorno, mas vem para cá, ela vai ter o atendimento médico também aqui e a questão de segurança. Então a gente vai continuar vendo, inclusive, a manifestação aqui de governo do Distrito Federal para saber o impacto disso financeiro, e a partir dessa integração a gente ao longo do ano vai ficando de olho sobre que tipo de reflexo teve nesse dia a dia. Você também confere na TV Brasil, no Repórter DF. Daqui a pouco, no próximo bloco, outras informações nos corredores do poder e a prisão do primeiro político condenado no Mensalão Tucano. Daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O ex-presidente do PSDB, ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se entregou hoje à polícia. Ele que é o primeiro tucano, o primeiro político preso no Mensalão Tucano. Quem tem os detalhes pra gente é Michele Canes. Pois é, Rosiane, o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se entregou hoje, pouco antes das 3 da tarde, à Polícia Civil do Estado, depois que a defesa e a polícia entraram em um acordo para essa entrega. Segundo a assessoria da instituição, Azeredo se apresentou espontaneamente em uma delegacia de Belo Horizonte. Ele estava acompanhado de advogados e o ex-governador já passou ali pelo IML para fazer o exame de corpo de delito e está em uma cela especial do Corpo de Bombeiros. Também hoje, o ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido de liminar levado pela defesa de Azeredo. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado. Ontem, a gente mostrou aqui no Corredores do Poder que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o último recurso apresentado pela defesa do ex-governador e ex-senador mineiro e determinou sua prisão imediata. Antes de se entregar na tarde de hoje, ele foi inclusive considerado foragido da Justiça. Desde ontem, os policiais tentavam cumprir o mandado de prisão expedido pelo tribunal. Em 2017, Azeredo foi condenado em segunda instância a 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e peculato no chamado Mensalão Tucano. O esquema teria desviado recursos para a campanha eleitoral dele quando era candidato à reeleição do governo de Minas Gerais em 1998. E a gente continua falando de Minas Gerais porque o atual governador do estado, Fernando Pimentel, que é do PT, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Ele é acusado de falsidade ideológica e caixa 2 na prestação de contas da campanha dele em 2014. A denúncia foi oferecida em março, mas teve o sigilo retirado somente agora pelo relator do caso do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin. Essa é a 4ª acusação contra Pimentel na Operação Acrônimo, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais. Nessa denúncia mais recente, o governador é acusado de receber mais de 3 milhões de reais via Caixa 2 de 2 grupos econômicos de Minas Gerais. A defesa de Pimentel diz que não teria nada a declarar e que vai se manifestar nos autos do processo. Rosiane. Obrigada, Michele Canes. E olha, agora uma notícia de Lava Jato. William Correia acaba de me passar aqui, nosso editor. O juiz Sérgio Moro acaba de decretar a prisão do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado em segunda instância na Lava Jato a 6 anos de prisão. Delúbio deve ser transferido ao Complexo Médico Penal, presídio na região metropolitana de Curitiba. E a gente segue com essas notícias do Judiciário, agora com alguns dos destaques da Agência Brasil. Carol. O Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje manter a extradição do empresário Raul Schmidt. A força-tarefa da Lava Jato acusa o empresário de ter recebido em torno de 200 milhões de reais em propina. Com dupla cidadania, Schmidt chegou a ser detido em Lisboa em março do ano passado, mas acabou solto. E olha, mais uma notícia sobre Lava Jato é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a inspeção de uma comissão de deputados federais à
da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso o ex-presidente Lula. Essa decisão atende a um recurso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já que essa autorização tinha sido negada 2 vezes pela 12ª Vara Federal de Curitiba, que é responsável pela execução da pena de Lula. O ex-presidente foi condenado a mais de 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção no caso do Triplex do Guarujá. E o Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Federal da 2ª Região que aumente o valor da multa aplicada ao deputado federal Jair Bolsonaro por declarações ofensivas a comunidades quilombolas. Em abril do ano passado, durante uma palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que os quilombolas não faziam nada e nem para procriar servem mais. Em outubro do ano passado, ele foi condenado a pagar R$50 mil de multa por essas declarações. Mas o Ministério Público pediu que o valor seja aumentado para R$300 mil. A assessoria de imprensa do deputado, por enquanto, não se manifestou sobre essa ação do Ministério Público Federal. Vamos continuar na pauta do Judiciário, desta vez com uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou que o ex-governador aqui do Distrito Federal, Agnello Queiroz, continue inelegível. Quem traz as informações é o repórter da TV Brasil, Aquiles Pantazopoulos. Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral negou os 3 pedidos de embargo de declaração da defesa do ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, o PT. Os advogados de Agnello alegaram obscuridades no processo em que ele foi condenado por abuso de poder político. Além de ficar inelegível por 8 anos, Agnello terá que pagar uma multa de mais de R$100 mil. Ele e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, do MDB. Agnello governou o Distrito Federal entre os anos de 2011 e 2015. Obrigada aí por essas informações. E agora a gente fala da justiça, mas em relação à justiça eleitoral, porque uma decisão do TSE garante mais recursos aí para as candidaturas femininas. Mariana Jungmann tem os detalhes para a gente, assunto que teve uma repercussão significativa hoje, né, Mari? Verdade, Rosiane. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral é que 30% do Fundo Especial de Campanha, aquele fundo que foi criado na última reforma política para financiar as campanhas eleitorais, agora que não é mais possível financiamento privado, 30% desse fundo deve ser destinado a campanhas das mulheres, e se o partido político tiver mais que 30% de mulheres, a proporção também aumenta. A decisão também inclui tempo de rádio e TV na mesma lógica, 30% do tempo de rádio e TV dos partidos tem que ser destinados às campanhas das mulheres. Os partidos políticos não gostaram, entenderam que o Tribunal Superior Eleitoral está tomando aí uma prerrogativa do Congresso Nacional de legislar sobre isso, e hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, inclusive disse isso também. Disse que, embora a decisão seja meritória e bem intencionada, houve ativismo do Tribunal Superior Eleitoral e um erro aí no entendimento de Rodrigo Maia, porque, na opinião dele, isso teria que ser feito por legislação, não simplesmente por uma decisão do tribunal. Já o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi questionado também sobre isso hoje e não viu problema na decisão, viu, Rosiane? Para Barroso, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral é uma ação afirmativa extremamente positiva para as mulheres. Ele lembra que os custos de campanha são muito altos, que se esse tipo de ação não for feita, nunca vai se diminuir ali aquela baixa participação das mulheres na política. Rosiane. Obrigada, Mari. Agora eu volto a conversar com Michele Canes, que tem uma informação a respeito de um projeto que está sendo avaliado no Senado e tem a decisão da CCJ de respeito ali àquelas situações de vacância na presidência da República. O que é que foi discutido hoje, Mari? Oh, perdão, Michele. Oi, Rosiane. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado aprovou hoje a regulamentação de eleições indiretas nesses casos que você citou. Os casos quando o presidente, cargo de presidente e vice-presidente da República ficarem vagos ao mesmo tempo, nos 2 últimos anos ali do mandato. Pelo projeto de lei apresentado pelo senador Ronaldo Caiado, cabe ao Congresso eleger quem ocupará a vaga. Segundo as regras, os escolhidos vão completar esse tempo de mandato presidencial. Os candidatos devem ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral, entre outros pontos. Se a comissão não receber nenhum recurso, o projeto segue para a avaliação da Câmara dos Deputados.
Rosiana. Olha, então agora eu volto a conversar rapidamente com Mariana Jungmann, que continua no Palácio do Planalto e tem informações a respeito de uma outra solenidade que a gente tem lá. Não temos Mari agora, então tá, vamos saber outros destaques de Carolina Pimentel na Agência Brasil. José, um destaque internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, anunciou hoje a suspensão imediata de empréstimos à Venezuela. De acordo com o banco, o país descumpriu pagamentos atrasados de mais de 88 milhões de dólares e para a instituição financeira, esse não pagamento evidencia as dificuldades do governo de Nicolás Maduro para cumprir as obrigações internacionais em um momento de crise econômica aguda no país. A dívida total de empréstimos da Venezuela com o BID passa dos 2 bilhões de dólares. Volto com você, Rosiana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, no site da Agência Brasil você confere também informações a respeito deste evento que a Mariana Jungmann ia falar com a gente, que é sobre a questão de plataforma digital, acesso à documentação. E isso foi lei determinada, criada ano passado, para facilitar e evitar burocracia em alguns atendimentos. Por exemplo, a pessoa precisa tirar um passaporte. Antigamente tinha que ter cópia de todos os documentos, especificamente questão de justiça eleitoral. Hoje, por esse banco de dados, como foi determinado pela lei, a pessoa tem sim que chegar lá e já ter como esses bancos de dados serem integrados e a polícia ter acesso aos detalhes para tirar essas certidões, por exemplo. Isso é apenas um detalhe sobre esse tipo de situação. Agora, a gente tem também aqui, durante a semana, um monitoramento que a gente vai trazer para vocês de um tema que chama bastante atenção aqui no Congresso Nacional, porque pode implicar em novos gastos públicos, mas isso em instâncias municipais, porque um projeto trata de regulamentação para a criação de novos municípios. Isso está em previsão de pauta aqui na Câmara dos Deputados. Boa noite a todos, até amanhã.